Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, depende aí do horário que você está assistindo esse vídeo. E hoje, dia 9 de abril de 2020, vamos para as notícias do Brasil e do mundo sobre a Covid-19, notícias atuais pela Johns Hopkins, a Universidade Norte-Americana, e pela Covid Visualizer, que também são duas, é um aplicativo bem confiável, onde todas as informações do mundo inteiro estão sendo comparadas, estão levando como uma fonte confiável esses programas, tá bom? Bom, eu quero já começar com um alerta que assim, já mais de 1.500.000 pessoas já foram infectadas pelo mundo pela Covid-19 e apesar da notícia boa de quase 350.000 pessoas já se recuperaram, já foram curadas, ao índice de morte de quase 6%. Então, assim, 100 infectados, 6 estão morrendo. No começo era menos de 3%, depois foi para 3, alguma coisinha, e depois 4%. Hoje já são, na verdade, número exato, 5,98% a taxa de mortalidade da Covid-19. Então, assim, é muito sério, é muito grave. Mais de 94, quase 95 mil pessoas no mundo já morreram. Hoje é uma quinta-feira, quinta-feira santa, amanhã é sexta-feira santa. Até amanhã esse número vai passar de 100 mil. Né? E eu cantei aqui a bola falando que até o final da semana, entre sexta e sábado, já que domingo inicia a semana, né, domingo de Páscoa já inicia a semana, iria passar esse número. Então tá muito rápido o número de infectados, tá muito rápido o número de mortos. Então, assim, fique em casa, gente. Né? É a única segurança que nós temos por enquanto. O Brasil atualmente está com mais de 16.500 casos, com mais de 840 mortes. É muito rápido, está muito rápido, avançando muito rápido em relação a isso. Bom, vamos para uma notícia, né, que fala os países mais infectados, não os que têm maiores número de mortos, mais infectados. O dos Estados Unidos ainda é, né, tá aqui, ó, Johns Hopkins, a universidade norte-americana, onde o mundo inteiro está acompanhando por esse site, os jornais, telejornais estão vendo por esse site. Os Estados Unidos já passaram de 450 mil casos de infectados, é muita coisa. Seguido por Espanha, Itália e Alemanha, né? Esses quatro países já passaram de 100 mil casos. Depois vem França, China, Irã, Reino Unido, Turquia, Bélgica, Suíça, Países Baixos, a Holanda, né? Depois tem aí Holanda, Canadá e Brasil. O Brasil está a 12ª posição já no ranking, aí, um ranking negativo dos 12 países que mais estão infectados no mundo. Os países menos infectados são os da África e os da Ásia, da uma Ásia mais afastada. Né? Tudo começou na China, na província de Hubei, né? A capital da província de Hubei é Wuhan, onde começou o epicentro da Covid-19 no mundo. Timor-Leste tem apenas um caso, né? A Papua Nova Guiné tem 2 casos, o Sudão do Sul e Burundi 3 casos, o Saara Ocidental, São Tomé e Príncipe e Gâmbia tem 4 casos, Butão tem 5 casos, Serra Leoa, Nicarágua, Mauritânia e Cabo Verde são 7 casos, São Vicente e Granadinas, Malawi, Vaticano, República Centro-Africana tem 11 casos, Nepal e Belize 9 casos, Suriname 10 casos, Zimbábue, as Ilhas Seychelles e São Cristóvão, Neve e Chad tem 11 casos, Somália e Granada tem 12 casos, Botsuânia 13, Santa Lúcia tem 14, Sudão, Fiji e Dominica tem 15 casos. São os países que têm menos casos de número de infectados. Vamos dar um giro aqui pela América. Deixa eu atualizar os dados, que a cada 5 minutinhos eu dou uma atualizada neles. Né? Na América do Sul, a situação pior em termos de número de mortos é o Brasil, mas no Equador está muito ruim a situação de lá.
São nesse momento mais de 5 mil infectados e mais de 275 mortes. Né? O sistema funerário está muito sobrecarregado no Equador, que é o segundo pior país em termos de número de mortes. A Colômbia aí tem 55 mortes, o Peru já passa de 140 mortes e a Argentina está com 71 mortes. Não teve até o momento nenhum caso de mortes na Guiana Francesa. Tem 83 casos e nenhuma morte. Na Venezuela já aumentou o número de mortes, né? São 9, antes eram 7 mortos. Nas últimas 24 horas teve 2 número de mortos a mais. O total de casos passa de 170 e somam aqui 9 mortos. O Chile está começando a ficar uma situação preocupante, com mais de 6 mil casos e 57 mortes até o momento. Na América Central, Cuba tem 15 mortes. Cuba é uma referência de educação, uma referência de esporte, uma referência de saúde e medicina muito avançada em Cuba. Apesar de ser um país que tem muita precariedade, é um país que tem muita pobreza, por conta de anos de ditadura nesse país. Mas a democracia está a gotinhas, né, mas está melhorando o sistema democrático ainda de Cuba, que conta agora com 15 mortes. A República Dominicana também está um sistema um pouco estranho, né? Com mais de 2.300 casos e 118 mortes. Queria ver o Haiti, que eu não consegui ver ontem. Vamos ver se eu consigo ver agora o Haiti. Eu vejo. Não, vou ver aqui. Por enquanto, já vejo o Haiti. Já Nicarágua é o país da América Central que tem menos casos de mortes. Tem uma morte só até agora. E 7 casos totalizando. Na Costa Rica tem um número muito pouco de mortes, são 3 mortes na Costa Rica. E na Guatemala também são 3 mortes. Na América do Norte, o pior país, o epicentro do mundo hoje, com mais de 16 mil mortes, são os Estados Unidos, que hoje, pela matemática que a gente está fazendo, vai passar o número de mortos em relação à Espanha, que era o segundo país com o maior número de mortos do mundo pela Covid-19. Agora os Estados Unidos, que tá absurdo, né? No último dia, mais de 22 mil casos da doença foram confirmadas, né? Número de infectados, e já passa aí dos 16.300 mortos nos Estados Unidos. O Canadá tem 503 mortes, tem mais que o Brasil em termos de número de pessoas contaminadas, mas o número de mortes menor que o Brasil. E o México, 174. Deixa eu só atualizar da John Hopkins agora. Deixa eu ir pra cá. Bom, gente, a melhor solução ainda é ficar em casa, em isolamento. Só saia para trabalhar se você estiver precisando muito, né? E não tiver outra saída, então daí você tem que cumprir, honrar o seu serviço, né? Honrar o seu trabalho. Mas se você puder ficar em casa, fique em casa, tá? Bom, eu quero ver aqui o Haiti, que é o país mais pobre do nosso continente americano. O Haiti tem 2 mortes apenas e 30 casos confirmados da doença. Então, esse número de mortes é pequeno no Haiti, apesar de ser o país, né, o país mais pobre da América. Bom, vamos para a Europa. Vamos começar com Portugal, né, o país que nos colonizou, nos estuprou durante o Brasil colônia, que muitos portugueses estupraram as Índias, enfim, foi um genocídio, mas esse é outro caso. Portugal tem 409 mortes até agora e o número de confirmados da doença já passam de 14 mil. A Espanha, que era, né, o segundo pior país, agora já vai ter passado, daqui umas horas vai passar os Estados Unidos, tem 15.238 mortes. E a Itália, que ainda é o país com o maior número de mortes do mundo, vai ser até o final dessa semana, até sábado, vai ser superado, infelizmente, pelos Estados Unidos. A Itália tem mais de 18.300 mortes. 300 mortos. A França já passou de 12 mil, né, 12.200 mortos, mais de 12.200 mortos.
Então está muito séria a situação da França e também do Reino Unido, que já ultrapassou a marca de 60 mil casos de pessoas contaminadas pelo vírus e mais de 7.100 mortes. A Alemanha, que já passou de 115 mil o número de casos infectados, porém o número de mortes ainda é pequeno em comparação àqueles 6% que eu falei, que é o mundo todo, pela taxa de mortalidade do mundo. A Alemanha tem aí mais de 115 mil casos da doença e 2.500 mortes. Vamos dar um giro rapidinho pela Europa ainda. Deixa eu passar uns países bem que não estão sendo tão falados assim na mídia. Por exemplo, a Bulgária, né, tem 24 mortes até o momento. A Ucrânia tem 57 mortes. Belarus, que ainda vive numa ditadura, né? Belarus pode ser chamado de Bielorrússia também, né? Tem um número muito grande de infectados, 1.486 e 16 mortes. Ou seja, é um pouquinho mais que 1%. Então, o caso lá está bem melhor que o Brasil, por exemplo. Na Estônia, nos países Balcãs, né? Na Estônia tem 24 mortes. Na Letônia, apenas 3 mortes. E na Lituânia, 16 mortes. Vamos ver aqui deixa eu ver um outro país. Na Hungria estão com 66 mortes. Montenegro, apenas 2 mortes. Na Bósnia-Herzegovina, 35 mortes. Na Croácia, 20 mortes. E na Grécia, 87 mortes. Depois eu vou preparar uma lista de países que ainda não foram contaminados. Tem alguns países que ainda não foram... o mundo inteiro foi contaminado? Não. O mundo inteirinho, na sua totalidade, não. Tem países que não foram contaminados, porém, são países que a gente não pode ter tanta confiança por viver numa ditadura, viver num sistema bem estranho, né? Vamos para a África, que é o continente com mais de 1 bilhão e 100 milhões de habitantes, e é um continente... Cacilda, para não falar cacete, né? Nossa, o que foi isso aqui? Tá bom. Vamos lá. Por enquanto, o país mais afetado da África é a Argélia, com o número de mortos, 235 mortos. O Egito tem aqui 103 mortos até o momento. Também está uma situação um pouquinho precária. Vamos lá para a África do Sul, que é o país mais rico da África, com o número de mortos de 18 mortos apenas. E a Nigéria, que é o maior país em termos de população da África, tem 6 mortes. Vamos fazer um tour aqui pelo Chad, já falei antes, o Chad tem 11 pessoas confirmadas e nenhuma morte. Namíbia não tem nenhuma morte. Angola, que é um país que fala português, tem 2 mortes. Porém, Moçambique, que é um país que também fala português, não tem nenhuma morte, graças a Deus. A ilha de Madagascar tem 93 casos e nenhuma morte. Vamos para o Quênia, com 7 mortes. A Guiné Equatorial, que fala um pouco da língua portuguesa, não tem nenhuma morte. Vamos ver aqui a Guiné-Bissau, que também fala português, não tem nenhuma morte, com 36 casos até o momento. Senegal tem 2 mortes. Costa do Marfim tem 3 mortes. E Benin com 1 morte até o momento. Vamos para a praia. Vamos para o Oriente Médio, que o pior caso lá continua sendo o Irã, com mais de 4.110 mortes. E do Oriente Médio, da região da Ásia, é o pior país por enquanto. A Síria, que é um país totalmente devastado pela Primavera Árabe, tem 2 mortes. O Líbano tem já 19 mortes. Até um tempo tinha muito mais mortes que o Brasil, mas enfim, já passou faz tempo. Chipre tem 10 mortes até o momento. E a Turquia, que é um país que tem o lado asiático e europeu, né? Tem 108 mortes no total,
com 42 mil casos. Tem bastante número de casos aí na Turquia. O Iraque, que é um país muito devastado também, é o segundo país com o maior número de petróleo do mundo, seguindo, o primeiro é a Arábia Saudita. O Iraque tem 69 mortes, e vamos já para a Arábia Saudita com 44 mortes. Oman tem 3 mortes, e, por exemplo, o Iêmen, que vive numa ditadura, não tem nenhuma morte até o momento registrada. Né? Pasmem vocês ou não, é justo uma ditadura, assim como a Coreia do Norte, até então, não tem nenhum caso de registro de número de infectados na Coreia do Norte. É muito estranho isso. Abaixo da Índia, vamos falar da Índia um pouco, mas abaixo da Índia está a ilha de Sri Lanka, com 7 mortes. A Índia, que é o segundo maior país do mundo, tem 199 mortes, está aumentando bastante o número da Índia, infectados. A Índia, assim, é um país que onde você anda tem gente, tem muita gente, igual a China. Só que a Índia, em comparação à China, é um país territorial muito menor. Deixa eu pegar aqui, nossa, tô com o globo. Ó, a Índia é esse de rosa aqui, tá vendo? Olha o tamanho da China. A China é imensa em comparação à Índia. Então a China tem o lado leste da China, lado leste para cá de vocês, para mim é o lado desse lado. O lado leste da China é muito populoso. Mas a China é tão grande que o lado ocidental da China é praticamente um deserto. Mas na Índia não. Cada cidadezinha, cada estado tem muita gente. Então a Índia é um país que infelizmente vai sofrer um pouquinho com a questão desses números de pessoas infectadas. O Paquistão, que atenção, para um dado que eu vou dar para vocês agora. O Paquistão é o quinto maior país do mundo. Antes era o Brasil. O Paquistão já passou o Brasil com 216 milhões de habitantes. O Brasil está aí com 211 milhões e 300 mil habitantes. O Paquistão tem 63 casos de mortes até agora. O Afeganistão, 15 mortes. O Tibete, lá na região da China, tem apenas um caso confirmado com nenhuma morte, ainda bem. Bangladesh, que é um país muito populoso, um país pequenininho que fica aqui no... Ó, aqui está a Índia. Bangladesh fica aqui, ó. Olha como ele é pequenininho. Bem pequenininho. Vocês conseguem ver a Índia e Bangladesh. Um país bem pequenininho, também super populoso. Então é muito povoado. Povoado é quando tem o número de territórios, o número de pessoas altas por metros quadrados. Bangladesh tem 21 mortos por enquanto. O Uzbequistão tem 3 mortes. Cazaquistão tem 7 mortes. Vamos ver aqui. Tá, é a província da China, beleza. A China, no total, já passou de 3.333 mortos. Só que na China está diminuindo, graças a Deus, o número de contaminados e de mortes. O problema agora é não baixar a guarda da China, né? Não deixar afrouxar esse isolamento, porque senão pode vir sim aí uma segunda onda. Daí seria um tanto quanto trágico, né? Vamos para o Sudeste Asiático para encerrar aqui a lista dos países. A Tailândia tem 32 mortos. Vietnã não tem nenhum morto, graças a Deus, né? Tem apenas 255 casos confirmados. E o que ia pegar Malásia tem 63 casos. Desculpa, Malásia, vamos lá. Tem 67 mortes. E Singapura tem 6 mortes apenas, apesar do número já estar chegando aos 2.000 de infectados. A Indonésia, que é o quarto maior país do mundo, tem 280 mortos até o momento. A Coreia do Norte não tem nenhum caso confirmado até agora, né? E a Coreia do Sul tem 204 mortes, com mais de 10.400 casos. Tóquio, que está aumentando bastante, o Japão, né? A capital é Tóquio, a região metropolitana de Tóquio, a maior cidade, a maior região metropolitana do mundo, tem aqui 94 mortes no Japão. Brunei tem apenas uma única morte. E as Filipinas têm 203 mortes. Vamos para a Ásia. Né? Papua Nova Guiné. Ásia não, desculpa, Oceania. Tá? Papua Nova Guiné tem 2 casos confirmados apenas e nenhuma morte. Ainda bem, né? A Nova Caledônia, que é uma ilha que pertence à França,
Fica no lado leste. Se você olhando no mapa mundo, fica do lado leste da Austrália, acima um pouco da Nova Zelândia. É um território, uma ilha, um território pertencente à França. A Nova Caledônia tem 18 casos confirmados e nenhuma morte. O país é bem pequenininho, é uma região bem pequena. Vamos, por exemplo, nas Ilhas Fiji, que também é uma ilha pequena. Tem 15 casos das pessoas contaminadas, mas nenhuma morte. E na Nova Zelândia, que é o segundo país mais populoso da Oceania, tem aqui uma única morte. Perceberam que várias ilhas pequenas da Oceania já tem casos contaminados. Então, assim, realmente, apesar de não ter todo 100% dos países infectados, o número de onde chegou, por isso que é uma pandemia, porque onde chegou foram lugares que as pessoas falavam, aqui não chega essa doença, né? Mas, assim, países pequenos como ilhotas, né? Como Fiji e a ilha de Nova Caledônia já foram infectadas. Assim como a Polinésia Francesa, que fica, nossa, tipo, entre a Oceania e a América, fica no centro do Oceano Pacífico, praticamente. Bem longe de qualquer território. Na Polinésia Francesa tem 51 casos, ainda bem que não teve nenhuma morte, mas assim, chegou a lugares nunca dantes imaginados, né? Vamos aqui atualizar os casos. Então, só para deixar atualizado para a gente finalizar o vídeo, que eu não quero alongar muito, são mais de 1.590.000 pessoas ao redor do mundo que já foram infectadas. Ainda bem que o número de recuperados está aumentando cada vez mais, é isso mesmo, tem que recuperar logo, né? E tem que se tratar, recuperar, que vamos torcer para achar um remédio logo, um remédio bom, eficaz, comprovado pela ciência, uma vacina boa. Mas aí já mais de 350.000 pessoas ao redor do mundo já foram curadas. E até agora quase 95.000 pessoas foram, infelizmente, faleceram. A maioria são idosos, porém, né, vale lembrar que tem criança aí de 5 dias, como foi noticiado no jornal de ontem, que já faleceu, inclusive aqui no Brasil. Então, assim, jovens, às vezes com nenhum problema de saúde, estão falecendo. Então, aqui é o Globo, né? Vamos torcer para o nosso planeta Terra, que a gente tanto gosta, tanto nos acolheu, para passar logo essa pandemia e a gente aos poucos retornar a uma vida, entre aspas, normal. Que graças a Deus nunca mais vai voltar ao normal. Espero que a gente volte melhor ainda, para que a gente tenha aprendido, né, e a valorizar a vida através dessa pandemia e que a gente possa cuidar cada vez mais do nosso planeta Terra, do nosso meio ambiente, da natureza, do ecossistema, para a gente não haja tantas mudanças climáticas assim. Vamos aproveitar esse isolamento, essa quarentena, para o nosso planeta respirar um pouco, recuperar um pouco, voltar à limpeza dos oceanos, dos rios, dos mares, para que a gente possa voltar aí a gente mais seguro e saudável e o planeta Terra também mais seguro e saudável. Gente, se inscreva no canal, dá um like aí, o joinha, e vamos aproveitar essa quarentena e vamos ler o livro, vamos ver coisas boas e nos meditar, orar e refletir. Grande beijo e até mais, até amanhã. Tchau, tchau.